E o nosso Conversa Franca de hoje é com o advogado especialista em Direito e Agronegócio, Marcelo Winter, para a gente falar um pouquinho de papéis de investimento e garantia no agronegócio. Marcelo, muito obrigado pela presença aqui. Bom dia. Bom dia, Tavinho. Obrigado a você pela oportunidade de bater esse papo aí sobre assuntos em geral, direito do agronegócio. Eu acho que o Marcelo até lembrou, eu acho que a gente já conversou uma vez online, via internet, naquela época do problema de frete e de contêineres. De logística. Logística, na época da Covid, que a Covid virou o mundo de cabeça para baixo e depois não desvirou mais. É isso, exatamente. Bom, o setor do agronegócio demanda muito investimento, muito dinheiro. Então, mesmo quem é pequeno acaba se endividando, quem é grande tem que assumir compromissos maiores ainda, e aí existem as garantias que têm que ser dadas, porque nenhum banco, ninguém é autossuficiente em capital e nenhuma instituição financeira fornece volume nenhum para você sem a devida garantia. Fala um pouquinho para mim desse cenário antes da gente entrar no que pode ser feito, no que deve ser feito. Excelente, Tavinho. Acho que primeiro é importante pontuar, né, e não é de hoje, que o Estado reconhece que ele não consegue acompanhar a dinâmica e o crescimento do setor. O setor ele cresce de forma extraordinária, em progressão geométrica, mas é um setor altamente demandante de capital, né? É um setor que, até pelas suas condições naturais, de período de safra entre safra, de maior liquidez, menor liquidez, né? Então, é um setor que demanda muito, e o Estado, por restrições orçamentárias, restrições fiscais, não consegue, com recurso próprio, acompanhar o crescimento do setor. Então, é indispensável se faz alguma solução, né? E acho que o próprio setor privado, talvez, né, em especial através do mercado financeiro, mercado de capitais, mais o mercado de capitais, né, dá esse passo adicional para suprir a necessidade do setor. E quais são as garantias que geralmente são dadas, podem ser dadas, antes de entrarmos aí no que acontece quando você dá essas garantias? Porque a partir do momento que você dá uma garantia, esse bem está na mão de quem cedeu o capital, o empréstimo, o dinheiro para você. Perfeito, Tavinho. Eu acho que o agronegócio é muito particular nessa dinâmica de garantias. A gente tem uma matriz de garantias usualmente utilizadas em operações financeiras e operações comerciais, né? Então, basicamente, utiliza-se ativos imobiliários, o ativo biológico, né? A própria produção ali do setor produtivo, estoques, eventualmente, né? Então, eu acho que, de uma forma geral, né, falando assim em produtos, objetos de garantia, esses são os principais. Dificilmente foge disso, tá? Produtos, estoques e ativo imobiliário. Tá? Aí fica tudo pendurado na mão de quem te emprestou o dinheiro. É isso. Porque você não tem a liberdade de trabalhar com isso antes de quitar a sua dívida com a instituição financeira. É bem verdade que nos últimos anos a gente passou por uma série de modificações, né, nessa temática de garantias, eventuais melhorias, sempre visando maximizar a utilização das garantias, né? Então a gente teve, por exemplo, alguns anos atrás, a criação de uma garantia nova chamada Patrimônio Rural em Afetação, que visou ou permitiu com que o produtor ou proprietário rural fragmentasse a sua área de forma a maximizar a sua utilização. Ou seja, ele fornece apenas uma parte da sua propriedade como garantia. Porque se ele oferece o todo, ele fica amarrado e preso. Se ele tem, por exemplo, uma dificuldade com relação a clima, como nós tivemos aí de seca, e não teve a produtividade suficiente para quitar a dívida, ele já está amarrado e não tem mais outro bem para oferecer. Pois é, e é muito comum, né, o setor produtivo, né, utilizar a sua área, né, para uma operação de crédito oficial, né, de valor muito inferior ao valor de avaliação da sua área, e ficar preso e não poder utilizar só o saldo da sua área para outras operações, né, e ainda mais num cenário adverso, como você comentou. Então, esse novo modelo de garantia permite com que o produtor, né, ele segmente, fracione a sua área e utilize em múltiplas operações, né? Surgiram também no mercado, nos últimos tempos, alguns papéis que podem ser comprados, adquiridos e ficam lá como uma espécie de garantia de um valor que você pode... Eles podem também serem utilizados para essas garantias? Sim, é possível você utilizar alguns ativos financeiros, alguns títulos de crédito que compõem o sistema privado de financiamento do agronegócio como garantia. Inclusive, é, de certa forma, comum, né? Utilizar CPR, né? Utilizar CDAWA, né? Ou outros tipos de ativo como garantias de operações financeiras. É muito comum isso também.
Bom, sem o dinheiro e sem buscar na instituição financeira, você não consegue fazer nada. E aí você deu a garantia. Quem tem a garantia pode transferir essa garantia para outro? Sim, é possível você transferir o crédito e, consequentemente, a garantia, né? O acessório segue sempre o principal. Então, se eventualmente um financiador quiser securitizar a sua dívida ou transferir para terceiros, é possível e a garantia acompanha essa dívida transferida. E como não se enrolar? Como não se enrolar é o termo mais exato que eu achei aqui no momento. Eu prefiro falar, Tavinho, em soluções a longo prazo, né? Tá. Qual que é o melhor cenário hoje para essa demanda de recursos do setor, né? Como melhorar esse ambiente de negócio? A gente passa por um momento de desafios, é fato, né? Eu acho que no final do dia, o mercado de capitais, como eu comentei, que basicamente é o acesso do tomador direto à poupança pública, é a solução para o setor, né? De novo, a gente precisa atrair o capital privado e através do mercado de capitais é a melhor solução, né? O mercado de capitais te dá recursos ilimitados, te dá recurso mais barato e te dá recurso de longo prazo. São as três coisas que o produtor e o setor produtivo demandam, né? Então, eu falo assim, precisamos de problema? Precisamos de dinheiro. Precisamos de dinheiro? Qual o melhor dinheiro? É do mercado de capitais, porque é o mais barato, não tem intermediação bancária, é o de longo prazo, porque é uma operação estruturada e, de certa forma, é ilimitado. Por quê? Porque não tem um limite. É a poupança pública, é o investidor, é o financiador. Sou eu e você aplicando direto no setor. E é um sistema, eu diria que mais correto, né? Porque você não está usando o dinheiro público, que precisa ser usado em outras atividades sociais e econômicas, e está utilizando o dinheiro da iniciativa privada. O governo vem trabalhando, inclusive, nesse sentido, né? Na tentativa de liberar o setor do agronegócio para que ele fique devidamente aí atrelado às instituições financeiras particulares. É bem verdade isso, Tavinho. E não é o governo, eu diria que é o Estado, porque isso vem de anos, né? A gente vem numa corrente evolutiva de novos instrumentos ou de melhoria nos instrumentos para a captação de recursos do mercado de capitais. Então, a gente olha lá para trás, lá em 2004, com a criação do CRA, do CRA, né, que é publicamente conhecido, né, passando por várias melhorias nos diplomas legais, até chegar no FIAGRO, que é recente, de 2021, e agora regulamentações, né, dos reguladores, que é a CVM, etc. Então, a gente já vem numa corrente evolutiva. E esse é o caminho mesmo, né? Utilizar o recurso público para as finalidades mais essenciais. Educação, saúde, né, segurança. E aí, para o setor que é altamente demandante, não menos importante, utilizar o próprio recurso privado, né? Mas o setor financeiro particular, ele sempre demorou muito para entrar no esquema. E os maiores financiadores do agronegócio até hoje ainda é o Banco do Brasil, que é nosso patrocinador, inclusive, nesse momento aqui do programa. E os bancos particulares estão tentando entrar mais nas linhas de crédito, eles sempre estão aí, mas o grande financiador ainda é um banco estatal, né? Que é o Banco do Brasil. A Caixa também, a Caixa Econômica Federal, que também já foi nossa patrocinadora, de vez em quando aparece por aí, também é uma grande financiadora. Por quê? Isso é uma questão de tradição, é uma coisa atávica, né? Que já vem de muito tempo. Ah, meu pai sempre foi ao banco público, então eu também vou ao banco. Ainda existe esse pensamento, Marcelo? Eu tenho a sensação, Tavinho, que esses grandes bancos, né, públicos ou mistos, eles têm mais inserção local. Eu acho que o Banco do Brasil, Caixa Econômica, eles estão mais próximos do produtor. Então, você vai no interior do Mato Grosso, numa cidade pequena, né, que é um celeiro de produção, você tem sempre uma agência local. E o gerente conhece o produtor, que conhece... Tem uma dinâmica pessoal, né? Uhum. E os bancos privados, talvez, demoraram um pouquinho a entender que essa relação pessoal, né, no setor produtivo é indispensável, né? E tem muito isso, essa é a verdade, né? Mas isso não muda a questão da garantia, né? Não muda a questão de garantia. Matriz de garantias é um contexto um pouco diferente. Eu acho que é uma maturação do mercado. O mercado vai passar a entender, ó, o produtor tem isso só de garantia, essas são as modalidades. A gente precisa se entender isso aqui, assim, isso aqui é o que pode viabilizar ou não, né? E o seguro rural, por que ele não pega no Brasil? Por que ele não funciona no Brasil? Eu tive sentado nessa cadeira que você está agora, um operador de seguro rural que operou nos Estados Unidos durante muito tempo e agora está aqui com uma grande instituição aí. E ele me disse que acontece o seguinte, nos Estados Unidos o dinheiro não sai sem o seguro. Aqui você tem a opção de pegar o dinheiro, dar uma garantia e não fazer o seguro. Você acha que isso mudaria um pouco? Não, com certeza. Eu só tenho a percepção que no Brasil, né,
A gente tem uma cultura onde você só utiliza seguro quando você tem a convicção que você vai ter uma perda. Então, quando você... Isso é cultural, e é verdade. Eu saio na rua com o meu carro ou com o meu celular, eu tenho a sensação de que eu posso ser roubado, ou sei. Você faz seu seguro. Faz o seguro. Agora, com São Pedro, eu fico lá rezando. Chove, não chove, é isso? Quando você está num país que é seguro, numa localidade segura, você pretere o seguro. Quando você está num lugar... Então, no Brasil, a gente tem um pouco dessa cultura. Em regiões onde está mais suscetível, mais sujeito a riscos de intempéries climáticas, por exemplo, no Sul, né, você tem uma cultura maior pelo seguro. Em lugares como Mato Grosso, você tem menos. Então, o que acontece? Você não pode ter seguro só numa localidade. Você tem que socializar o risco para viabilizar o seguro. Né? Mas acontece que o produtor não vai, né? E um detalhe é que o seguro rural no Brasil ainda custa caro. Muito caro. E ele não vai, apesar da enorme quantidade de recursos que o governo tem disponibilizado e tem aumentado cada vez mais. Talvez, se pudéssemos ter um seguro mais barato, mas aí depende de ferramentas, né? Porque o seguro é relativo ao risco, né? A apólice é relativa ao risco. Mas é justamente em conexão com o que a gente acabou de falar. Se todo mundo utilizar o seguro, né? Se todas as localidades do Brasil utilizarem o seguro fica mais barato. Se poucas pessoas utilizarem, evidentemente que fica mais caro. Então, eu acho que é uma conexão natural. E essa questão do aporte, do subsídio estatal, também a gente tem bastante recurso, mas ainda é muito pouco perto da demanda do setor. O setor cresce em progressão geométrica. O capital do Estado ele cresce em progressão aritmética. É um descompasso muito grande, apesar do esforço estatal, né, para aportar recursos. E o crescimento vai gerando novos gargalos ou aumentando os que já existem, né? Por exemplo, logística é um deles, armazenamento é um deles. A produção para de crescer e você não chega nunca a um número adequado de armazéns, né? Em propriedades particulares, então, nem se fala, né? O sistema de cooperativas ainda faz, mas em propriedades particulares não se faz. Porque falta recurso, falta investimento, falta financiamento para o produtor ou para a entidade participante do setor para investir nisso, né? Então, tem esse efeito em logística, tem um efeito no armazenamento, tem um efeito na comercialização externa. Então, vira uma bola de neve mesmo, e isso vai onerando cada vez mais o setor produtivo. Bom, vamos lá então, para a gente caminhar para o final aqui da nossa entrevista, uma aulinha prática, vai. O produtor sabe como fazer, mas às vezes existe gente nova chegando no mercado. Ô, amigão, para de rezar aí na câmera, que tá vazando aqui. Vamos dar uma aulinha prática aí. Como fazer? Eu preciso de recursos para buscar, para bancar a minha produção. Qual o caminho que eu faço? E o mais seguro, o mais... É muito difícil a gente ter uma receita pronta, né? Eu acho que a evolução do mercado, ele demanda uma educação financeira. É bem verdade que as entidades de classe, né, e outras entidades do setor vêm fazendo palestras, seminários, eventos, né, buscando disseminar o conhecimento dessas oportunidades, tá? E isso tem que ser feito de uma forma contínua, não pode fazer isso de uma forma isolada, né? A gente tem que levar para o setor produtivo, ali para o produtor efetivamente, o conhecimento de que ele tem ferramentas para buscar um recurso mais barato, de longo prazo e de maior volume, né? Então, esses instrumentos que eu comentei, o CRA, ou os fundos de investimento, ou qualquer outra modalidade de investimento, eu acho que isso tem que ser levado, tá? Então, de novo, desculpa aqui tergiversar, mas a ideia a gente precisa de uma educação financeira, né? E as entidades de classe têm papel fundamental nisso. Por falar em educação financeira, para fechar, aí eu me enrolei. Aí veio a seca, depois veio uma chuva exagerada e as minhas dívidas são grandes. Qual o melhor caminho para começar uma renegociação? A conversa? Com certeza, com certeza. Sempre evitar, na minha opinião pessoal, o caminho mais fácil, eventualmente, que é um caminho de insolvência, recuperação judicial ou qualquer outro método impositivo. Eu acho que o setor produtivo tem muitas formas de você caminhar para um acordo, para um reperfilamento de dívida, né? Para uma renegociação. Seja vendendo um ativo para recompor a dívida, seja renegociando uma matriz de garantias, como você bem comentou. Eu acho que a gente tem muito caminho para isso, ao invés de uma medida mais radical, unilateral, que é muito ruim para o setor e gera um efeito negativo, né? Para novos financiamentos, novos investimentos.
E tem custos. E tem custo, evidente. Marcelo, muito obrigado pela presença. Deixa o seu endereço aí do escritório de internet para quem quiser saber mais sobre o nosso assunto e outros também. Muito obrigado, Davi. É um prazer estar aqui com vocês. O endereço de vocês lá é... É mvinter@vbso.com.br. Agradeço a todos aqui. Ok, muito obrigado, Marcelo. Obrigado a você.